Sex Education finalmente teve a sua terceira temporada liberada, graças a Deus, depois de ser extremamente muito aguardada e trouxe um enorme desenvolvimento para alguns personagens, né? Bora trocar uma ideia sobre essa temporada então? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, mas se você não conhece o canal, vou te convidar para vir para cá, se juntar a gente, se inscrever por aqui, porque hoje é dia da gente conversar sobre uma série, Sex Education, terceira temporada, que teve 8 episódios com 50 a 60 minutos cada um. Aconteceu muita coisa nessa temporada, então assim, eu só vou comentar alguns pontos destaques dela, tá? Então assim, já fica o aviso que a gente vai ter spoilers, obviamente, e antes de tudo eu já queria dizer que eu curti essa temporada. Eu curti, mas eu acho que dentre as três ela foi a mais fraca. Não foi ruim, mas em comparação foi a mais fraca. Mas a gente não tem como negar que Sex Education é uma série que a Netflix acerta em cheio todas as vezes. É fortíssima essa série. Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar é sobre o Isaac, que basicamente finalizou a temporada anterior apagando aquela mensagem de voz do Otis, certo? Todo mundo tava mega preparado para odiar esse cara. Eu tava. E nessa temporada ali, né, encarar ele como vilãozão da coisa toda. Mas ele não escondeu a informação por muito tempo, ele já jogou a limpo mais rápido do que a gente imaginava. Claro que do tempo que ele escondeu é extremamente zoado, mesmo porque isso fez o Otis ficar cada vez mais sério com a Ruby e, né, tipo, se afastar ainda mais da Maeve. Mas ele ter contado ali mais cedo do que a gente imaginava me surpreendeu. Eu achei que ele fosse guardar essa informação por mais tempo. E a real é que Sex Education trabalha muito com personagens ambíguos, certo? Ninguém é 100% vilão, 100% mocinho. Eles curtem muito humanizar ao máximo todos eles, mesmo porque as pessoas precisam se identificar não só com as pessoas, mas com as relações que estão sendo mostradas, certo? A série, ela meio que assume, sim, em vários momentos, a gente não pode negar, o papel de mostrar parte dessa educação sexual mesmo, trazendo várias discussões extremamente importantes pro meio dela, assim. Então, se eles fizessem personagens muito perfeitinhos ou personagens bem ruins, isso afastaria o público da identificação. E mantendo a coisa toda muito ambígua, eles podem fazer com que um personagem seja o vilão para outro personagem e o mocinho para outro personagem. Eles brincam com essas relações. Eu gosto muito desse estilo de série. E outra coisa que a série tem um destaque muito grande é a própria direção. Poucas séries investem em uma direção mais criativa, menos feijão com arroz, tá? E se você for analisar, a gente tem elementos de direção extremamente interessantes em Sex Education. E eu acho assim que o maior destaque dessa temporada, com certeza, é a cena do acidente de ônibus, daquela viagem que eles fizeram, tá? Eu gostei muito. Falando em direção, vamos falar da diretora. A Hope, que chegou lá no colégio para tentar reformar tudo, caraca, e acabar com a reputação de escola do sexo. Basicamente, vamos lá, o que ela tentou fazer, e ela fez isso por um tempo, na verdade, foi impedir a manifestação da personalidade dos jovens, certo? Querendo ou não, a sexualidade e todas as maneiras que a sexualidade se expressa é um elemento, assim, extremamente presente na adolescência, certo? Reprimir isso é dar um tiro no pé. Mas não só a sexualidade. A gente se expressa a todo momento através da nossa roupa, do nosso cabelo, barba, da maquiagem, de tudo. Quase tudo é performático, inclusive a sexualidade. Quando ela trouxe o cinza e as regras bem rígidas, ela quis igualar todo mundo, impedindo justamente essa performance, né? Essa diferença entre os alunos. Então ela queria impedir a individualidade num mundo que hoje cada vez mais se tem acesso à informação, né, e está cada vez mais se libertando dessas amarras. E foi onde foi bem importante terem inserido o Cal, certo? Por exemplo, e o Layla, que foram personagens de gênero não binário, que acabou trazendo um foco para mais diversidade dentro da série e uma representatividade maior para a série. Além de que no último episódio demonstra bastante com o Layla e o uso do binder, certo? Para esconder os seios, a questão da disforia de gênero. Inclusive, eu quero ver mais nas próximas temporadas desses personagens e de outros também, beleza? Eu gostei bastante.
Eu achei bem bacana isso do Binder, tá? Eu quero voltar aqui. Porque por ser um assunto tratado como tabu pela sociedade, quem quer que se identifique como não binário acaba aprendendo na série a não se machucar com as faixas, por exemplo, e de uma maneira representada bem sussa, e foi muito gratificante ver. A série foi ensinando outras coisas de uma maneira mais natural, da maneira mais natural como eles conseguiram, né? Tipo a questão do PrEP, quando aquele amigo da Ruby tá falando com aquela enfermeira sobre a vida sexual dele, né? Enfim, outras coisas também. E já que a gente tá falando da Ruby, eu achei genial eles terem dado mais profundidade para ela, que era um estereótipo ambulante de patricinha chata do colégio, e acabou se transformando, na verdade, numa personagem muito interessante, com um background bem interessante, que basicamente usa essa fachada dela, durona dela, para esconder várias dores da vida pessoal dela, certo? Eu achei bem bacana isso. Eu achei bem bacana também que ela tinha vergonha da própria casa, da própria verdade dela, e quando rola aquilo com o Otis, né, que eles terminam, ela finalmente se abre para os próprios amigos e chama eles para irem até a casa dela. Eu gostei. E o Otis, vamos lá. Eu gosto dele, mas estava ficando bem puto lá com ele deixar a Ruby fazer tudo o que ela queria com ele. Mas, apesar disso, eu acho que um grande diferencial dele era a questão da clínica, e ele meio que ficou perdido nessa temporada. Eu não sei, indo pra lá, pra cá, não tendo muita delimitação do que ele é, e ele acabou, assim, sendo um personagem coringa pro roteiro, né? Para diversas situações mais X, e assim, também serviu para ter um conflito com a Jean, certo? A Maeve tava bem apagada nessa temporada, mas tipo assim, apagada no sentido de não estar com aquele brilho da primeira temporada, por exemplo, que eu gostava muito. Ela sempre foi mais fechadona, ela sempre foi mais dark, mas a representação dela aqui nessa temporada, todos os conflitos que estavam rolando na vida dela, toda a confusão com a mãe, com a irmã dela, com o Otis, com o Isaac, toda aquela questão financeira, vinha pesando mais e mais no personagem. O que me deixou bem triste, eu curto muito ela. Os melhores momentos da série, eu falo assim, tranquilamente, é quando ela fica feliz. Eu fiquei muito feliz, inclusive, quando a Ana ofereceu para ela ficar ali, porque ela merece realmente uma família saudável, um futuro brilhante. E apesar de eu torcer para ela e pro Otis ficarem juntos, eu torço, tá? Eu acho que a escolha dela foi mais do que justa de ir para os Estados Unidos, apesar de eu ter achado o roteiro muito apressado nesse ponto, né, dela ter decidido em 15 minutos, eles se despedirem assim hiper mega rápido, nem deu tempo de sentir nada, mesmo porque a atriz já disse que não é certeza que ela volte para a quarta temporada. Então eu não sei, eu achei muito apressado. Bom, além da série ter essa questão de servir sim como educação sexual em alguns pontos, né, ela também se apoia bastante na questão de personagens ajudando personagens. Não só com a questão da clínica, tudo bem que é um ponto, mas a série realmente tem personagens que servem de apoio e de guia para outros personagens. O Otis teve aquele momento com a Hope lá no fim, eu achei bem emocionante a conexão que rolou entre os dois, e também com a Jean, né, que ela estava ouvindo e se conectando mais com o Otis, mas no fim, o Otis também serviu como ponto de apoio para o próprio Adam, a Jean serviu como ponto de apoio para Amy, que são as minhas duas personagens favoritas que eu tenho na série, sério, de verdade, a Jean e a Amy. A Jean também acabou ajudando o Groove, né, o pai do Adam. Enfim, tivemos vários momentos assim, o que realmente permitiu umas conexões extremamente diferentes entre personagens bem diferentes, o que eu acho que é um grande acerto de Sex Education, tá? Que tem expandido assim cada vez mais o elenco e os personagens, né? E isso permite todas essas conexões bacanas e diferentes que a gente nem tinha imaginado. E falando em Groove, e falando no pai e no filho, cara, nem se eles fossem pais e filhos de verdade, eu acho que eles seriam tão parecidos. Eu nunca vou entender. E a série realmente aposta muitas vezes nisso, né? Numa semelhança de personalidade também. Tivemos uns 3 ou 4 momentos paralelos entre eles. No mesmo episódio, o Adam e o pai dele, o Mr. Groove, foram perguntados sobre o que eles realmente gostavam de fazer, que eles tinham que encontrar essa paixão, certo? Além deles não saberem se expressar com muita facilidade, os dois. Eu adoro o Adam. Eu sei que ele errou muito feio com a Eric lá na primeira temporada, um pouquinho na segunda também, mas eu sinto que ele tá numa jornada de crescer, de se esclarecer, se descobrir, e isso é muito bacana. Eu adorei a conexão dele com a professora dele, que é aquela moça chamada Emily, eu adoro ela inclusive, tá? E o Adam acabou de se descobrir,
E a jornada de sair do armário é algo muito particular, é muito pessoal, é muito individual, cada um tem seu tempo, tá? Por mais que a mãe dele seja bem mente aberta e tudo mais, existem barreiras pessoais que ele precisava ir superando sozinho antes de tornar a coisa toda pública para a mãe dele. Eu entendo o Eric também, né? Que por ser alguém assumido há mais tempo, ele vinha se sentindo preso numa mentira. Ele tinha que se diminuir para caber no Adam, né? De ter que fingir ser o que ele não era, de ter que interpretar algo que se distanciava muito da liberdade que ele tanto queria. E o problema do Eric, na verdade, é com mentira. Por isso ele peita a mãe quando eles estão naquela viagem, porque a mãe vinha mentindo e ele não queria mentira de ninguém, certo? E a real é que o Eric errou feio com o Adam. Especialmente naquele momento, que o Adam, ele tava, né, de estar dando, assim, os primeiros passos nessa jornada, era algo muito frágil ainda, e me machucou muito ver que o Adam estava disposto a passar por cima da traição só para ficar com o Eric. Mas eu acho que apesar do erro, o Eric teve a melhor postura possível de simplesmente pôr um ponto final. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, tá? Especialmente se as jornadas são extremamente diferentes. Mas isso nunca vai justificar a traição. Ele deveria ter terminado antes. Mas o Eric, ele queria uma sensação de liberdade, e eu achei muito curioso, porque ele teve uma sensação de liberdade oprimida, certo? Ele se sentiu muito liberto, ele se sentiu muito dono de si naquela noite, naquela viagem. Mas a qualquer momento eles poderiam ter que fugir pelas rotas de fuga, por exemplo. Eu acho que foi muito simbólico, porque a mais alta liberdade dos LGBTQI+, é ainda uma liberdade oprimida em qualquer lugar. Eu achei bem simbólico. Fora isso, enquanto eles estavam juntos, o Eric e o Adam, eles protagonizaram uns momentos incríveis nessa temporada, tá? A parte que os dois querem ser passivos, cara, eu ri muito. E eles ficavam virando de costas, assim, eu ri demais, sério mesmo. E a parte que eles e o Otis e a Ruby, eles tiveram um encontro duplo, também foi muito bacana. Especialmente porque deu para conhecer mais da personalidade do Adam, né? Eu queria chamar a atenção pro Eric dançando uma música que eu curto muito, que é Nails, Hair, Hips, Heels, do Todrick. Amei aquela parte. Enfim, só senti falta de mais contato entre o Adam e a Ola. Eu adoro a Ola, eu adoro a Lily, que são duas personagens mega profundas que têm um campo bem grande para se explorar ainda. E eu achei interessante como a dinâmica entre elas estava nessa temporada. Exatamente, a Lily, ela foge da realidade, né, em diversos momentos com a questão dos extraterrestres, e ela acabou não percebendo que a Ola vinha sofrendo com a questão da morte da mãe dela, e a mudança da casa, enfim. E a Ola sofrendo, acabou não percebendo a importância da questão dos ETs para Lily. Mesmo com as duas errando, a finalização da temporada foi justamente elas encontrando um meio termo, né? Algo em comum ali. O que me deixou bem feliz, porque eu não queria que elas se separassem de jeito nenhum. E eu não queria de jeito nenhum que a Lily ficasse como ela tava ali, normalzona. Detesto. Não, tem que ser assim mesmo, com a questão dos ETs. Adoro. Eu esqueci de falar do Adam e do Rain. Eu não sei se é assim que fala, mas vamos lá. Eu curti muito a interação dos dois. Apesar de ter ficado no ar se os dois vão ter envolvimento ou não, eu acho que o roteiro não vai facilitar, tá? Eu acho que o roteiro vai seguir o mesmo esquema, o exato mesmo esquema do Otis e da Maeve. Amizade, conflito e amor. Isso se chegar no amor, tá? Se o roteiro quisesse facilitar, teria feito o Rain ter ido na competição do Adam. Teria facilitado muito. E é interessante porque eles são opostos. O Adam não consegue ler com facilidade, por exemplo, e o Rain ele é todo intelectual, certo? Então a jornada deles vai se unir assim muito aos poucos, vai avançar bem devagar. E a competição do Adam com a Madame, a cachorrinha dele, eu fiquei emocionado de verdade. Eu achei bem incrível ver ele feliz e receber o apoio da mãe, da professora também. Me tocou muito, me pegou de um jeito que eu não imaginei que fosse me pegar. Tá, que mais? Eu acho que falta falar da Vivienne, do Jackson e da Jean. A Jean é o rei de tudo, sim, e ninguém vai me falar o contrário. Ela é o rei de tudo, ninguém pode negar isso. Quando ela começou a passar mal no parto, pelo amor de Deus, eu fiquei tenso, eu fiquei muito tenso. Ai deles se eles tirassem a minha personagem preferida, pelo amor de Deus, que é basicamente a mola propulsora de tudo, rei de tudo e com razão, além de ser uma atriz mega talentosa, né? Aparentemente, a filha não é do Jacob, deve ser do pai do Otis, e isso vai dar pano pra manga, porque o Jacob meio que já tinha decidido naquele episódio mesmo, minutos antes, que ele deveria confiar mais.
E eu não acho que ela vai esconder isso dele não, tá? Não por muito tempo. No começo sim, mas enfim. O Jackson, ele é um personagem que eu gosto muito. Ele tá tendo um protagonismo maior, beleza. Eu curto muito que ele esteja descobrindo quem ele mesmo é e o que ele quer fazer da vida aos poucos ali. Ele quase teve uma relação queer com o Cal e eu tava achando bem bacana, mas eu concordo com o Cal que ele não tá ali pra ensinar o Jackson, certo? A mãe do Jackson, cara, é interpretada pela atriz do Ted Lasso, que ganhou um Emmy, inclusive. Eu não tinha me tocado antes, eu não tinha feito a conexão, eu achei incrível quando eu conectei as pessoas. E foi bacana como construíram a relação dele com a Hope. A primeira vez que a Hope vê ele, ela não acha que ele é o representante dos alunos, porque ele é negro. Daí ela cumprimenta o cara branco que tá ali do lado dele, certo? Já mostrando que pra Hope o que importa é o estereótipo. E é quando então ela vai escolher a Vivienne, que foi um ponto bem importante para a temporada. Ela foi o turning point da Hope, né, para desmascarar ela em público. E eu acho que foi bem importante toda a jornada da Vivienne, porque ela estava passando por cima de vários valores só por causa da faculdade. E assim, foi muito interessante como eles modificaram isso lá no finzinho. Eu acho que era isso, já me estendi aqui demais, eu poderia ficar falando, mas enfim, acabou. Fala comigo, docentes, me conta nos comentários o que você achou dessa temporada, vocês curtiram? Vocês gostaram mais dessa do que das outras? Eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho também, deixa aquele likezão no vídeo que me ajuda demais. Eu espero te ver nos próximos e tchau, tchau!